Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. TN1 na tela da TV Tribuna SBT e também no YouTube do Tribuna Online, no Facebook do Tribuna Notícias e também no nosso portal de notícias Tribuna Online. Estamos juntos em todas as plataformas. É só digitar Tribuna Online para ficar cada vez mais conectado com a gente. E olha, já vamos falar que um motorista de aplicativo escapou de um sequestro na Serra. O Vanus, ele foi ameaçado com uma faca e colocado no porta-malas do veículo. Exatamente, George, Bruna, muito boa tarde para vocês, boa tarde para o pessoal de casa. Esse motorista viveu quase que 3 horas aí, ficou em poder desses sequestradores, assaltantes, entre eles 3 menores, 2 de 14 anos, eles que passaram-se por clientes, pediram uma corrida de Jacaraípe para a Vitória, só que logo que embarcaram no veículo e que o motorista deu partida, eles já anunciaram o assalto. Armados com facas e também com simulacros de arma de fogo, eles ameaçavam a todo momento e exigiam que o motorista de aplicativo, que tem 22 anos, entregasse, passasse ali, fizesse transferências bancárias. Daqui a pouquinho eu vou voltar para vocês de casa entenderem melhor essa história. Combinado, Vanus. A gente vai falar também de um caso de muita covardia que aconteceu em Colatina. Gente, 2 cachorros foram esfaqueados por um casal de ladrões. A dupla invadiu uma casa para furtar os objetos e se deparou com os animais que, é claro, né, latiram, normal. Os animais foram feridos com golpes de faca e um deles, infelizmente, acabou morrendo. Mais detalhes dessa crueldade a gente vai dar daqui a pouquinho. Olha, gente, uma notícia agora muito triste. Morreu o idoso que teve 90% do corpo queimado depois de uma explosão em Vargem Alta. Suzy Faria, ele foi acender um fogão que explodiu, não foi isso, minha amiga? Jorge, bom dia a você, bom dia a Bruna e também aos amigos do TN. Ele foi acender um fogão a lenha usando o tiner como combustível. No momento em que tentou fazer isso, houve uma explosão e ele acabou se queimando. Teve mais de 90% do corpo com queimaduras de 3º grau. Resgatado pelo helicóptero de Vargem Alta para cá, acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo. Mas a gente vai tratar desse assunto daqui a pouco. Jorge, Bruna. Combinado, Suzy, até mais. Olha, gente, a blogueira que foi atingida por chamas de uma churrasqueira teve 29% do corpo queimado. Larissa continua internada. Esse acidente aconteceu durante um churrasco após uma cavalgada na localidade de Córrego Aparecida, zona rural do município de Marilândia. E junho, minha gente, é o mês com o maior número de incidentes com queimaduras. Alerta super importante que a gente vai dar daqui a pouquinho. Olha, outro alerta importante. 9 casos de febre maculosa registrados no Espírito Santo. Esses casos, né, Luciano Rossetti, foram registrados agora esse ano e também a Secretaria de Saúde traz o alerta, né, meu amigo? Boa tarde para você. Está fazendo alerta e alerta se acende ainda mais, né, gente? Depois da morte de uma menina de 16 anos em Campinas, São Paulo. Ela morreu suspeita de febre maculosa. Esse caso foi suspeito de febre maculosa. Então, esse alerta se acende, porque são 9 casos aqui no Espírito Santo que a gente vai discutir daqui a pouquinho com a Secretaria de Saúde. Não sai daí, não. Combinado, Lu. Até mais, meu amigo. Olha, criminosos invadiram um posto de combustível em Vila Velha, tocaram terror com uma funcionária da loja de conveniência. A gente está vendo aí as imagens dessa abordagem. Foram 2 criminosos que invadiram aí esse posto de combustível. Júlia Cássia esteve no local, conversou ali com o pessoal das redondezas e traz os detalhes para a gente agora. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Bruna, George, aos amigos do TN. Foi isso mesmo, esse crime aconteceu às 10 horas da noite da última segunda-feira. Esses 2 criminosos otimizaram o tempo, né? Em menos de 2 minutos, eles renderam a funcionária dessa loja de conveniência e também os frentistas do posto de combustível que fica no bairro Cocal, em Vila Velha. Então, enquanto chegaram 2 numa moto nesse posto, enquanto um estava rendendo ali a funcionária, roubando tudo que tinha no local, os frentistas também estavam sendo roubados. Né? A gente esteve no local, conversou com ela estava muito abalada, nem quis falar com a gente, mas um outro comerciante da região foi assaltado 3 vezes em menos de 15 dias. Nem lá ele quer ficar mais, gente. Daqui a pouco eu volto com os detalhes dessa história. Valeu, Júlia. Gente, agora olha só essa imagem. Um homem transtornado tocou terror no centro de Vitória, tá? Ele estava nesse caminhãozinho aí, ele quebrou lixeira, saiu chutando, espalhou lixo pela rua, depois usou esse caminhão, invadiu a calçada
e derrubou uma placa. E ele faz tudo isso segurando uma bebida, tá? Depois de derrubar a placa, ele discutiu com várias pessoas que estavam no local uma cena aterrorizante no centro de Vitória. Ele vai voltar depois com esse caminhão aí, ele dá aí, ré, ó, de ré, ó, e vai derrubar a placa. Olha a gente isso. volta com essas e outras informações. É isso aí, combinado, gente. Agora meio-dia, 5 minutos, não sai daí não que o TN1 volta já já. Meio-dia, 7 minutos, TN1 de volta falando de mais um motorista de aplicativo vítima da violência. A vítima foi amarrada, colocada dentro do porta-malas com uma faca apontada para o pescoço. Esse caso aconteceu na Serra. Vamos ver a reportagem. O vídeo mostra o momento que a polícia retira do porta-malas o motorista de aplicativo de 22 anos. Ele havia sido sequestrado por 4 bandidos durante uma corrida na Serra. Eles entraram no carro e seguiram comigo até o local que eles iriam. Chegando lá no local, eles anunciaram um assalto. Muito agressivo, sabe? Falaram que eu tinha perdido e logo colocaram a faca no meu pescoço. Sendo até que eu tô até com a marca aqui, eu acho que nos 2 lados, né? O motorista foi amordaçado e teve as mãos acorrentadas. Ele foi colocado no porta-malas. Os criminosos tinham a intenção de ir a uma agência bancária para fazer saques. Foram 3 horas de terror. Ameaçando. Primeiro eles queriam o meu carro, né, para fazer um corre e logo depois eles queriam um Pix. Aí eles viram as minhas contas, né, eu tinha pouco dinheiro, até que eles foram para outra conta que tinha um valor um pouquinho maior. Aí eles viram, né, que tinha esse valor, porém o Pix não estava indo. E eles cada vez mais nervosos, seguindo o carro em alta velocidade. Falaram que eles iriam me matar, que o meu ponto final estava chegando. Os bandidos saíram em alta velocidade. Quando eles chegavam ali na serra, acabaram perdendo o controle da direção e bateram. O pneu furou e então eles passaram a andar em zigue-zague na pista, também com os faróis apagados. Uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local viu aquele carro ali suspeito, tentou fazer uma abordagem, só que os bandidos reagiram. 3 deles desceram correndo do carro e tentaram se esconder em um matagal. A polícia, claro, ali reagiu atirando, disparando diversas vezes. Um dos tiros acertou um dos criminosos. O que dirigia o carro permaneceu ali mesmo do lado do veículo. Ele acabou confessando o crime para os policiais militares. Disse que dentro do porta-malas estava o dono do veículo. Nossa, foi um momento de alívio, sabe? Não tô acreditando que eu vou sair vivo hoje dessa situação, né? A polícia perguntou, o que a polícia falou na hora que te viu? Ele perguntou o meu nome, né? E falou que era para mim sair. E perguntou se eu era o dono do carro. Eu falei que sim, né? Foi um momento tão de felicidade, né? De ter saído daquela situação que eu fiquei muito feliz, sabe? 4 suspeitos, 3 são menores. 2 de 14 anos e outro de 17. Todos foram apreendidos e o maior preso. Tiago dos Santos, de 23 anos, tentou subornar os policiais. Ele teria oferecido R$100 mil para não ser preso. Tirar 100 mil da onde? Poxa, não tem nada para falar com vocês não, mano. O motorista sequestrado trabalha 10 meses com transporte por aplicativo. Depois da noite de terror vivida ontem, ele pretende repensar a profissão. Eu já vou procurar algo mais fixo, né, e mais seguro também, porque o motorista de aplicativo, o que pega é a segurança, né? A gente não tem segurança zero, sabe? Pois é, Vanusa Santana já está aqui com a gente. Vanusa, vai dar mais detalhes desse crime, mais um crime envolvendo aí motorista de aplicativo, trabalhador. Agora, um dos rapazes que foi preso ali, aparentemente super tranquilo, debochando ainda para a câmera, né, Vanusa? É com você. Exatamente, Bruna Maria. Esse rapaz, inclusive, se passou ali logo que foi capturado por menor de idade. Disse que era adolescente, que ele teria 17 anos, mas durante as oitivas a polícia descobriu que não passava de mentira, que ele tem, na verdade, 20 anos de idade. Ele foi autuado por corrupção ativa, ameaça, corrupção de menores,
roubo qualificado com restrição de liberdade da vítima e com uso de emprego de violência com uso de arma branca. Ele foi encaminhado na manhã de hoje para o presídio. Já os adolescentes aí, os 2 de 14 e outro de 17, foram encaminhados para o Centro de Integrado de Atendimento Socioeducativo, o CIASE. Pois é, a casa caiu para todo mundo, né, Bruna? Pois é, e fica o trauma aí, né, para esse profissional. Com certeza está pensando até em trocar de profissão, porque você imagina os momentos de pânico que esse homem não passou dentro de um porta-malas aí, com esse tanto de criminoso dentro do carro. Vamos ver, né, se a justiça vai ser feita, se vão continuar aí presos e apreendidos os menores, né? E ressaltar que são 3 menores envolvidos no crime, né? Cada vez mais gente jovem envolvida no crime. Vanusa, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente. Olha só, vamos seguir aqui dando uma notícia muito triste, porque morreu o idoso de 85 anos, que foi vítima de uma explosão no último fim de semana em Vargem Alta, região serrana do estado. Suzy Faria, ele teve 90% do corpo queimado depois da explosão aí no fogão a lenha, como você disse, né? Exatamente, Jorge. Essa queimadura ficou entre 90% a 95%, viu? Exatamente porque ele foi fazer uma coisa que normalmente se pede para não ser feito. Há muitos líquidos que são inflamáveis, mas nem todos podem ser usados da maneira como a gente pensa, né? O caso desse senhor Edson de Souza, 85 anos, foi usar o thinner para acender o fogão. Mesmo com os netos, os filhos, pedindo para que ele aguardasse um pouco até a chegada deles, para poder fazer aí o acendimento do fogão a lenha de uma forma certa. Ele se antecipou, jogou thinner ali perto de todo o material ali, da madeira, e acabou explodindo, aquilo veio para cima dele e o seu Edson acabou tendo 95% do corpo dele atingido por essas queimaduras. Ele foi transportado de helicóptero aqui para Vitória, isso no sábado, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Quem conversou com a nossa equipe foi a neta do seu Edson, que contou para a gente como eles tentaram evitar que esse acidente acontecesse. Vamos acompanhar o que fala a Camille. Foi logo pela manhã, ele foi acender o fogão a lenha. Meu tio falou com ele que não era para acender, né, que era para deixar, que estava cedo ainda. Mas aí a gente presenciou aquela cena que houve uma explosão e quando a gente chegou, o corpo dele estava em chamas. Nós tentamos apagar, né, com um cobertor, foi uma luta. Aí nisso a gente já correu com ele para o hospital de Vargem Alta, que deu muita assistência. Eu quero agradecer o hospital de lá, que assim, as enfermeiros, depois chamaram o SAMU e assim, ele foi muito bem atendido. Depois veio o helicóptero, pegou o corpo dele, né, trouxe lá para o Hospital da Serra, o Jaime Santos Neves, e desde então ele foi muito bem atendido lá, muito bem cuidado. Era um senhor muito ativo, né, gostava muito de fazer os afazeres dele, né, mexer com as coisas de pedreiro, né, ajudava muita gente lá em casa, mas infelizmente ele não resistiu, né, às queimaduras, porque foi 90% do corpo queimado e veio a falecer ontem à tarde, no início da tarde. Pois é, novamente a gente falando de uma situação muito triste que envolve fogo, que envolve combustível e que envolve a maneira errada de utilizá-lo. A gente estava comentando ontem sobre o caso da blogueira, né, da Larissa, que continua internada lá no Jaime, ela que sofreu uma queimadura que atingiu aí cerca de 30% do corpo dela, está sendo acompanhada pela mãe lá no Hospital Jaime dos Santos Neves, e que teve uma situação bem parecida com essa, quando uma pessoa joga o combustível naqueles discos de arado que servem como churrasqueira normalmente nessas cavalgadas, e tem uma chama invisível que os bombeiros já falaram para a gente tomar cuidado e ela acabou sendo vítima. O nosso colega, o Matheus, foi atrás do Corpo de Bombeiros, foi saber dessas situações com os especialistas, sabe, George? E ele traz uma matéria bem interessante que a gente deve acompanhar agora para ficar um pouco mais alerta e esperto com relação a essa situação. Vamos acompanhar. O vídeo captura o instante que participantes da cavalgada festejam, quando de repente ocorre uma explosão. As chamas são de uma garrafa com álcool que explodiu no momento que a churrasqueira era abastecida. O acidente ocorreu no último domingo em Córrego Aparecida, zona rural de Marilândia. Ao todo, ele fez 6 vítimas, 5 homens e 1 mulher.
A influenciadora Larissa Piona Pagung, de 27 anos, é quem ficou em situação mais grave. Ela está internada na UTI do Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Ele foi reacender, na verdade, é um disco de arado, né, que eles usam para assar carne. Ele foi tentar reacender, só que tinha alguma chama ali, ele não sabia. Ele jogou etanol, que acho que é álcool de posto, e aquilo explodiu e ela, a que estava mais próxima era ela, atingiu ela pelas costas do lado esquerdo. Aí ela queimou o braço, a perna, as costas, o bumbum, deu uma queimadura bem grande no rosto, mas foi assim, superficial, né? As tradicionais festas juninas, que ocorrem durante o mês de junho, marcam também um período em que cresce o número de acidentes com queimaduras. Cerca de 70% dos casos ocorrem dentro de casa, com fogões ou churrasqueiras. Por isso, o mês de junho é dedicado à conscientização desses acidentes e os traumas que eles provocam. São ocorrências relacionadas ao acendimento de fogueiras, churrasqueiras, balões, né, que também geram, além de acidentes, queimaduras, queimadas. Enfim, essa época do ano, a tendência das pessoas utilizarem esses materiais de forma inadequada e causar acidentes domésticos ou nas festas. No caso da cavalgada de Marilândia, um grande fator de risco para o acidente é o tipo de churrasqueira utilizada. As churrasqueiras de arado são formadas por chapas e o perigo está no fato de funcionarem com acendedores a álcool. O perigo do álcool é que ele é extremamente volátil, então ele libera muitos vapores e pega fogo muito fácil. Quando a gente utiliza, por exemplo, um óleo, que também é um líquido inflamável, o óleo de cozinha, porém ele demora para pegar fogo porque ele é menos volátil, então ele é mais seguro. O Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, é referência no tratamento de queimaduras no estado. Todos os meses a gente tem pacientes internados com churrasqueira de arado. Por que ela é perigosa? Porque eles utilizam o álcool do posto de gasolina, que é o etanol, né? E essa churrasqueira, ela parece um richô, só que é maior. Aí coloca o etanol, coloca o fogo e na hora de reabastecer não consegue visualizar a chama. Então abastece colocando o álcool novamente. Isso causa uma explosão e acaba queimando quem está do lado e quem está abastecendo. Pois é, esse é o principal risco que o Corpo de Bombeiros sempre alerta quando acontece esse tipo de acidente. A chama invisível que você não olha, não consegue perceber, mas está ali. Assim que você joga o álcool, faz o sentido inverso, né? A chama vem pelo álcool, explode a garrafa, enfim. Nós conversamos com a dona Cirleia, que é a mãe da Larissa, e ela disse que a Larissa continua ainda muito abalada com tudo que aconteceu, principalmente porque ela lida com essa questão da beleza, ela é uma blogueira, ela usa a imagem dela para trabalhar e tem passado aí por momentos difíceis dentro do hospital, apesar de estar sendo muito bem cuidada. Disse também que a pessoa que utilizou o álcool para abastecer a churrasqueira está bastante abalado com tudo o que aconteceu, se culpando aí pela atitude que teve. Além de dizer que a filha, né, para tentar apagar as chamas, se jogou na água lá de um rio, de lama, para poder evitar que a situação fosse um pouco pior. Lembrando que isso, George e Bruna, já aconteceu lá em 2020, em setembro de 2020, quando numa cavalgada lá no bairro Bubu, em Cariacica, na zona rural, uma pessoa foi fazer a mesma coisa, foi repor o álcool dessa churrasqueira de arado, vamos colocar assim, e a garrafa também explodiu nesse sentido inverso do fogo, queimando 3 pessoas, e uma dessas pessoas era uma nutricionista também de 27 anos que não conseguiu resistir aos ferimentos e quase depois de um mês internada acabou morrendo. Fica aí mais uma vez um alerta. Só nessa situação nós já lembramos 3 casos perigosíssimos, então muito cuidado na hora de mexer com produtos inflamáveis. George e Bruna? Com certeza, um alerta muito importante. Como lembrou bem também o Matheus ali na reportagem, esse período de festa junina, a galera mexe muito, acendendo fogueira, com churrasqueira. Então, o alerta vale muito mais também para esse mês agora, né, gente? Vamos acender com responsabilidade, se for acender fogão a lenha, churrasqueira, fogueira. Vamos seguir as recomendações, porque os acidentes são muito graves, né? Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Até mais. Olha, agora uma notícia muito boa, tá, gente? Um motoboy que teve o pescoço cortado por uma linha de cerol em Vila Velha deixou a UTI. Vamos ver o recado que ele mandou pra gente? Estou muito grato pela colaboração de todos e que eu já saí da UTI, agora estou aqui na enfermaria, cheguei hoje. Que Deus abençoe cada vez mais, né? Por tudo que tem feito em nossas vidas. E logo, logo chegarei em casa para contar os lindos fatos que Deus fez em minha vida,
para vocês compartilharem com todos aquilo que Deus pode fazer, infinitamente mais do que possamos pensar, tá bom? Beijo, abraço para todos, tchau. Nossa, muito bom ver ele assim, depois daquela imagem trágica, né? Tudo aberto aqui, nossa, que bom, gente. E corria o risco de não falar mais, né? Exatamente. Uma informação que a gente deu antes. Exatamente, vai continuar aí se recuperando e a gente aqui na torcida para que ele saia logo do hospital e se recupere plenamente, tá? Milagre. Milagre. Vamos falar agora do flagrante de um assalto a um posto de combustível em Vila Velha. Você já está vendo aí as imagens dos criminosos. Um deles, gente, pediu doce e tirou depois uma arma do bolso. Vamos conversar com a repórter Júlia Cássia, que foi lá nesse posto de combustível, apurou as informações. A funcionária da loja de conveniência, Júlia, passou o maior aperto com esse bandido, né? Com você. Foi sim, Bruna. Ela não foi ferida fisicamente, mas emocionalmente ela estava muito abalada. Passado 2 dias desse assalto, que aconteceu na última segunda-feira, quando a gente chegou para conversar com ela, ela disse que tinha 2 noites que ela não dormia, estava tremendo ainda. É só a gente falar nesse assunto e ela lembra dos momentos que ela fica realmente muito abalada. Porque esse assaltante, né, ela foi pega de surpresa. Ele chegou no momento de fechamento da loja de conveniência, faltavam alguns segundos para as 10 horas da noite, que é a hora que essa loja fecha. Ele chegou pedindo que ela abrisse uma exceção, né, me vende uns doces, eu tô com dinheiro aqui, por favor. Aí ela abriu essa exceção. Ela tinha ido no banheiro, estava entrando na loja para terminar de recolher tudo, fechar. Foi quando ela entrou e falou assim: aguarda aí fora que eu já trago para você, me dá o dinheiro aí que eu já trago troco. Ele entrou sem autorização, anunciou o assalto e enquanto o comparsa dele estava também no posto de combustíveis assaltando os frentistas, né? No caso, eles assaltaram a loja, dando prejuízo também para o dono. E no caso dos frentistas, assaltaram os próprios trabalhadores. Eles falaram que vem policiamento no local, né, circula, e que realmente foi um crime de oportunidade. A gente conversou também com outro comerciante que já foi assaltado 3 vezes em menos de 15 dias. Ele não quer mais permanecer no local, quer procurar outro ponto. Vamos ver na reportagem. Já era hora de fechar a loja de conveniência quando a funcionária foi surpreendida por um suposto cliente. Às 10 horas da noite da última segunda-feira, ele pediu que ela abrisse uma exceção e vendesse alguns chocolates. No momento em que a funcionária retorna para dentro da loja e pede que ele aguarde do lado de fora, o assaltante entra sem autorização e anuncia o assalto em seguida, sacando uma arma do bolso. Por medo, a funcionária não quis gravar a entrevista, mas contou que os criminosos chegaram de moto aqui no posto. Enquanto um assaltava a loja de conveniência, o outro rendia os frentistas. Toda a ação durou menos de 2 minutos. Em dinheiro e produtos, o assaltante causou um prejuízo de R$ 350. A loja funciona em um posto de combustíveis que fica em Cocal, Vila Velha. Em 3 anos, esse foi o primeiro assalto. Mas a realidade é bem diferente em outros comércios da região. O restaurante do Obed, que fica em frente ao posto, foi assaltado 3 vezes nos últimos 15 dias. Ele está há apenas 2 meses com o negócio no local. Na primeira vez, R$ 700 em dinheiro vivo foi levado pelo criminoso. Era para o aluguel que ele ia pagar adiantado. Mandou encostar na parede, inclusive queria que mandasse eu ficar de joelho, eu não fiquei, entendeu? Aí pegou o dinheiro que era do aluguel, meu celular, e tinha uma bicicleta que a gente fazia entrega, ele montou na bicicleta e saiu para lá. Os outros 2 assaltos foram seguidos. No último, o criminoso ainda fez piada, dizendo que a faca que estava roubando serviria para outro assalto. Como tinha pouquinho dinheiro no caixa que eu estava começando a abrir, ele falou: não, essa faca aí sua me serve, que dá para mim pegar um outro otário lá na frente. Por funcionar até às 3 horas da tarde, todos os assaltos foram em plena luz do dia. Ele conta que esse ponto de ônibus que dá acesso à parte de trás do restaurante é alvo de assaltos diariamente. Amanhã é meu último dia aqui, eu já arrumei um outro ponto, eu vou para outro ponto, não tem como, entendeu? Tem um ponto de ônibus, a pessoa finge que está esperando o ônibus, quando você dá as costas ele vem te assalto. É um ponto estratégico, entendeu? Bom de trabalhar, gosto de trabalhar aqui, mas infelizmente não tem como ficar. Pois é, esse comerciante até relatou pra gente, né, que devido a esses casos, né, seguidos de assalto, ele fica até desanimado de toda vez e fazer um boletim de ocorrência, porque ele perde muito tempo. A gente sabe que é muito importante, porque com isso a polícia sabe quais são os locais ali que precisa dar mais atenção, que estão acontecendo assaltos recorrentes, mas também fica, né, esse questionamento, tem várias formas de fazer online, né, mas aí fica, né, porque o trabalhador já
perdeu o dinheiro, né? Como ele perdeu o dinheiro do aluguel, estava separadinho, dinheiro vivo, ele já ia pagar, perdeu alguns bens dele e ainda, né, precisa perder um dia de trabalho para conseguir relatar esse crime, e realmente a pessoa fica muito desanimada depois de assaltos constantes como esses, né, George, Bruna? Pois é, Júlia, é importante, a gente está vendo as imagens aí do assalto, se a gente puder começar novamente essas imagens, porque não vai bater a sequência, mas a gente vê que o comparsa que estava na moto, ele abastece e depois ele faz o pagamento do abastecimento, enquanto que o outro bandido que está aí dentro já está assaltando, já está rendendo. Ah lá, exatamente. Os frentistas praticamente não estão percebendo o que está acontecendo lá dentro. Não desconfia, né? E logo depois ele roda para dar fuga aí para o criminoso que estava assaltando a funcionária. Pois é, a arma estava ali, ó, no bolso da jaqueta, parece, até agarra na hora de sair, deixa a funcionária em pânico, mas o que chama a atenção é que os dois conseguem agir ali com muita tranquilidade, não se intimidam com as câmeras, com os funcionários lá fora também, com os frentistas, vão embora, fogem, deixando prejuízo e muito trauma para quem está trabalhando ali, né? Então, quem tiver alguma informação, inclusive, aí sobre esses bandidos que assaltaram esse posto em Cocal, Vila Velha, pode ligar para o Disque Denúncia 181, quem sabe consegue encontrar aí esses criminosos. Júlia, obrigada, minha amiga, pelas informações. Gente, hoje cedo teve engavetamento envolvendo 5 veículos na rodovia das Paneleiras. Uma pessoa ficou ferida. O engavetamento aconteceu cedo na reta do aeroporto e envolveu 5 veículos. O carro do Eleandro, esse Gol, é o primeiro da fila dos acidentados. O carro da frente freou de repente, aí eu parei o meu, o segundo parou, aí eu só senti a pancada atrás. E quem se machucou foi o último, né? O último veículo pertence a um sargento que trabalha no 6º Batalhão. Ele ia em direção ao serviço. Os colegas vieram dar apoio no socorro ao militar. Atendido pelo SAMU, ele foi encaminhado para o Hospital Jaime dos Santos Neves com dores no peito. De acordo com Eleandro, a colisão do último veículo acabou provocando o acidente e o engavetamento. Ele não percebeu que os carros reduziram e acabou engavetando 5 veículos. Isso mesmo. Olha, gente, um homem transtornado tocou terror no centro de Vitória, tá? A confusão que ele arrumou, a gente já tá vendo aí nas imagens, é grande. Ele começa chutando lixo, vai quebrando lixeira ali também, depois ele pega uma espécie de caminhãozinho, né, uma carretinha, e invade uma área que é proibida para carros, a área de pedestres, derruba um poste que tinha uma placa sinalizando ali essa rua do centro, enfim. Tocou o terror, arrumou maior confusão, mas o povo que estava ali vendo ficou revoltado, tá? E reagiu. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o nosso repórter Luciano Rosetti, que vai trazer mais detalhes. Ô, Lu, qual o problema aí desse amigo de blusa branca que aparece nas imagens? O que estava pegando para ele ficar tão revoltado assim? Boa tarde para você. Pois é, minha amiga, boa tarde novamente para você, para o Jorge, para os amigos que nos assistem. Essa confusão, essa arruaça toda que a gente viu nas imagens, né? Ela aconteceu no centro de Vitória no último sábado à noite. Só para a gente ter uma ideia do tempo de duração, ela começou por volta de 10 para 7 da noite mais ou menos e só foi terminar para lá das 11 horas. A gente tem imagens aí para mostrar quem começou essa confusão toda aí, esse homem de camisa branca que você está vendo nas imagens, ele começa chutando lixeiras, chuta tudo, espalha muito lixo no meio da rua, no centro da cidade. Depois ele aparece dançando e em seguida dirigindo um veículo enquanto bebia. Ele invade uma rua cheia de pedestres, arruma uma confusão com todo mundo. O local, essa rua cheia de pedestres, é a Rua 7, pessoal, bem no centro, né, da capital mesmo, bem no coração de Vitória. Lá a gente sabe que tem vários bares, muitos estabelecimentos comerciais. É uma rua, inclusive, que não passa veículos, né? Lá não passa carro. Ele atropela placas, briga com todo mundo, chega a empurrar uma pessoa que cai no chão. Depois ele sai correndo em direção à Praça Costa Pereira. Depois de alguns minutos, ele volta para o carro e a confusão começa de novo. Algumas pessoas sobem no carro dele, começam a quebrar o veículo, pegam o lixo que está na rua, jogam em cima do carro para sujar o carro também. A polícia, por fim, foi chamada, chegou lá por volta de 11 horas da noite, acabou com a confusão. O carro do homem foi guinchado, só que a polícia disse que não conseguiu localizar nenhum suspeito envolvido na briga. E com relação às placas, a Prefeitura de Vitória enviou uma nota dizendo que vai repor as placas que foram destruídas por esse arruaceiro aí. Que prejuízo, né, gente? Em vez de ficar quietinho no final de semana, ou então curtindo uma boa, bebe todas e faz uma arruaça dessa no centro. Fala sério, né?
Agora, eu fico imaginando também se ele consegue atropelar, atingir alguém com esse caminhãozinho, porque ele sai totalmente sem controle. Primeiro, tá bebendo, nem deveria estar ali assumindo essa direção de um carro, principalmente assim tão grande. Olha a mulher ali, ó. Pois é, aí ele sai de ré, sem rumo, quer dizer, ré super forte. Você imagina se ele atropela alguém ali. A placa caindo enquanto os carros estavam passando. Sim. Agora, chama a atenção, porque eu não sei se a gente colocou na imagem, que a polícia chegou, isso aconteceu às 18 e pouco, né? Antes, aí, essa imagem da polícia, tiraram o relógio, mas a polícia chegou 10 horas da noite. Quer dizer, foi muito tempo, né? Um Muito espaço tempo. muito grande de tempo. Pelo menos essa. Aí, a gente está vendo aí o relógio, né? Se a gente puder tirar o relógio ali, agora saiu. Mas assim, tá desde cedo, tá essa bagunça ali, a polícia chega bem depois para tentar conter esse homem. A impressão que fica aparentemente são jovens, né? A maioria que estão ali. Será que estava rolando alguma festa? Essa pessoa sai com uma bebida e estavam todos nessa festa, né? Tem muitos bares também ali na região, né? A Rua 7 é super movimentada à noite. Então, todo mundo se juntou ali, viu a loucura que ele estava fazendo, a galera se juntou para tentar impedir, né? E acabou agredindo ele também. Mas fato é que a polícia foi acionada depois de tanto tempo e não encontrou ninguém que tivesse envolvido aí nessa confusão. Como você disse, né, Gil? Ficou prejuízo aí para os cofres públicos, para o nosso bolso, porque quem vai consertar isso aí depois? Chegou tarde, chegou tarde. Isso aí. Olha, gente, em Colatina, um casal invadiu uma casa para furtar e, acreditem, esfaqueou os 2 cachorros da família. Muita covardia essa história. Vamos conversar ao vivo com a repórter Vanusa Santana, de volta aqui com a gente. Vanusa, inclusive, um desses cães acabou não resistindo, né, aos ferimentos. É com você. Exatamente, Bruna Maria, um dos cãezinhos, acabou ali esfaqueado e morreu em cima do sofá da casa. A dona, a tutora deles, acabou vendo essa cena porque foi chamada a atenção ali por vizinhos que escutavam o latido dos cachorros e também pessoas que gritavam ali na porta para que ela acordasse. Quando ela levantou, ela se deparou com essa cena, um cachorro já estava morto em cima do sofá e o segundo, ela viu que tinha um rastro, foi seguindo e viu que o segundo cachorrinho dela também havia sido esfaqueado. Um suspeito de 15 anos havia entrado, pulado o muro da residência com o intuito de furtar. Ele recebeu ajuda de uma jovem de 18 anos que teria ficado do lado de fora. Como os vizinhos ali acabaram presenciando essa cena, eles acionaram a polícia, que fez buscas ali na região e conseguiu encontrar o adolescente de 15 anos e essa jovem de 18 anos. Ele confessou o crime, disse que estava ali no bairro justamente com o objetivo de cometer furtos, com a ajuda dessa jovem de 18 anos. Ele disse que quando pulou o muro, acabou se deparando com os animais ali que latiam muito. Ele, como estava armado com uma faca, acabou esfaqueando os 2 animais. O animal que sobreviveu, ele foi socorrido ali para um hospital veterinário da região. O estado dele, Bruna e George, é considerado muito delicado. Ele que ficou ali muito tempo sangrando, né? Acabou sendo socorrido ali pela própria tutora dele para um hospital ali em Colatina mesmo. Bem, a gente entrou em contato com a Polícia Civil para saber a atuação, né, desses 2, essa dupla aí, que causou toda essa comoção ali no bairro, porque muita gente ficou muito comovido com a cena de ver um cachorrinho que era muito bem criado por essa família ser assassinado, ser morto ali a facadas por um ladrão que tentou entrar ali na residência com o intuito de furtar. Bem, tanto esse adolescente, né, de 15 anos, quanto a moça foram autuados por furto qualificado e também por maus tratos a animais. Bruna e George. Triste, triste demais. Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Pessoal, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 50 quilos de drogas em 2 ônibus de viagem. O primeiro ônibus saiu de São Paulo com destino à Vitória. Ele foi abordado às 6h30 da manhã na BR-101 em Guarapari. 43 tabletes com quase 25 quilos de maconha foram encontrados em uma mala no bagageiro. O passageiro de 40 anos, morador de São Bernardo do Campo, em São Paulo, foi preso em flagrante. Já no segundo ônibus abordado, a mala revistada era de uma mulher. Ela ficou nervosa com a presença da polícia. A passageira, moradora de Jardim Campo Grande, em Cariacica, tem 21 anos e tinha ido buscar a droga em São Paulo. Ela disse que a encomenda era para o Trem-Bala, braço armado da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória, PCV, que atua, né, na região do bairro da Penha, na capital.
foram encontrados 24 tabletes de maconha, no total 19 quilos. E na mochila dela ainda havia mais 2 quilos de pasta base de cocaína. Ela também foi encaminhada à delegacia. Vamos falar agora do conflito de facções na Serra. Hoje, mais uma pessoa foi assassinada. Cadê a Suzy Faria? Vamos conversar com ela. Suzy, você tem mais informações, né? Onde aconteceu esse homicídio, minha amiga? Ei, Georgia, aconteceu em Porto Canoa, que é um bairro vizinho à Serra Dourada 1, 2, 3, que desde a semana passada tem enfrentando uma violência escalonar. Só está crescendo ali. Nós fizemos uma matéria essa semana falando sobre isso e mostrando que só no final de semana foram 7 vítimas, 7 pessoas feridas. Porém, hoje nós tivemos a primeira baixa e a primeira morte nessa semana, que foi um homem de 34 anos de idade. Ele estava voltando para casa quando foi surpreendido pelo assassino e assassinado no meio da rua. Observa só aí na reportagem. Douglas Vinícius Francisco, 34 anos, foi assassinado quando voltava para casa. O crime aconteceu entre 6h30 e 7 horas da manhã em Porto Canoa, na Serra. Douglas estava a cerca de 200 metros de casa. O assassino disparou 2 vezes, acertando o rosto dele. De acordo com informações, Douglas fazia parte do movimento do tráfico local. E por conta de toda essa violência que tem assolado os bairros vizinhos aqui a Porto Canoa, como Serra Dourada 2 e 3, ele estava um pouco mais prevenido, de acordo com os familiares. Vivia atento aonde passava. Mas só que hoje, ao voltar para casa, acabou sendo vítima da violência que ele tentou se proteger. A família não quis gravar a entrevista, mas comentou que Douglas andava atento à movimentação dos rivais. A irmã contou que pediu a ele para não sair de casa hoje, porque queria comemorar o aniversário dela com a presença dele. Mas não adiantou. Douglas é mais uma vítima de um conflito que vem tirando a tranquilidade dos moradores de Serra Dourada 2, 3 e também do bairro Porto Canoa. Nos últimos finais de semana, 7 pessoas foram baleadas em 3 dias de ataques promovidos na região. O assassinato de Douglas vem aumentar essa estatística. Pois é, a gente falou da vez passada que a polícia tem que ter um pouco mais de atenção para esse bairro e voltamos a reforçar isso. Porque vocês estão vendo que desde a semana passada os moradores estão intranquilos. Ninguém consegue sair de casa se não estiver pensando que pode ser uma próxima vítima. Ninguém quer gravar entrevista, falar abertamente, mas enquanto a gente está conversando ali com os moradores, Jorge e Bruna, é isso que eles relatam para a gente. Pedem socorro, para que a polícia dê uma atenção maior, para que acabe com essa guerra que é sempre sem sentido e acaba sempre motivando a morte ou o ferimento grave aí de inocentes. Jorge e Bruna. Pois é, em plena luz do dia, horário que muita gente está indo para o serviço, realmente difícil para o morador ficar aí nesse meio do fogo cruzado, né? Suzy, obrigada pelas informações, minha amiga, até mais. Olha, a gente, a Guarda de Viana apreendeu mais de R$1.000 em notas de dinheiro falso durante uma abordagem a um táxi. O motorista e o passageiro foram levados para a sede da Polícia Federal. R$1.150. Essa é a quantia de dinheiro falso que foi apreendida em um táxi por agentes da Guarda Municipal de Viana. As cédulas falsas foram apreendidas durante uma abordagem feita no bairro Universal, em Viana. Elas estavam com um trabalhador rural de 19 anos. Ele era o passageiro que estava no táxi. Além dele, o motorista do veículo de 30 anos também foi conduzido à Polícia Federal. O taxista, ele falou que sabia do dinheiro falso porque o rapaz tentou efetuar o pagamento da corrida com o dinheiro. E ele, ao pegar o dinheiro na mão, percebeu que o dinheiro era falso. O passageiro disse que vendeu uma motocicleta por R$1.500, porém na revista pessoal feita no mesmo, ele só tinha R$1.150 no bolso traseiro. Pegamos o dinheiro, perguntamos essa diferença de valor, ele não soube informar onde estava essa diferença. Provavelmente ele passou para alguém, pagou alguma coisa. Falsificar ou fabricar dinheiro falso é crime previsto no Código Penal. Quem comete esse delito pode pegar até 12 anos de prisão. E não é só isso. Quem aceita esse dinheiro de boa fé sabendo que ele é falso e ainda tenta fazer ele circular também comete crime. Essa pessoa pode pegar até 2 anos de prisão. O taxista informou que receberia R$40 para levar o passageiro do Shopping Mochuara, em Cariacica, até Perobas, em Viana. O dinheiro foi apreendido, entregue à Polícia Federal. O rapaz estava com o dinheiro no bolso traseiro da calça. Ele foi feito a voz de prisão para ele, entregue à Polícia Federal. E o taxista ele foi conduzido também por testemunha, como testemunha.
Olha, gente, muitos amigos do TN comentando os 2 casos de queimadura do senhor que teve 90% do corpo queimado. Sim. Também da blogueira, dos 5 amigos, essas imagens aí que a gente está vendo que aconteceu em Marilândia. A Larissa Pagung, de 27 anos, teve 30% do corpo queimado, sofreu queimaduras mais graves, ela está internada no Hospital Jaime Santos Neves. Esse caso aí aconteceu na localidade de Córrego Aparecida, no interior do município. Uma cavalgada estava sendo realizada no local e os participantes desse evento fizeram uma confraternização. Então, quando o rapaz que estava ali do lado, né, usou esse líquido inflamável, que a gente tem informação que é o tiner, para acender o fogo da churrasqueira, etanol. Ou melhor, foi etanol, né, combustível usado em carro, né, para acender aí uma churrasqueira feita de arado, houve essa explosão. Essas 5 pessoas foram atingidas, inclusive a Larissa, outros 5 rapazes que estavam próximos. Os jovens feridos têm entre 20 e 27 anos. 3 deles foram atendidos no pronto atendimento lá do município mesmo de Marilândia, foram liberados no domingo por terem sofrido ferimentos leves, mas a Larissa e os outros 2 rapazes de 20 e 27 anos foram levados para a Serra, no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Dr. Jaime Santos Neves. Depois da avaliação aí dos médicos, os 2 rapazes foram liberados, mas a Larissa, que teve 30% do corpo queimado, continua internada na unidade de tratamento intensivo, a UTI. Ela teve queimaduras pelo corpo, pelo rosto, não corre risco de morrer. Importante ressaltar, gente, que a mãe da Larissa contou que a filha está bem debilitada e triste pelo que aconteceu. Com certeza. E lá no momento, ela percebeu o ocorrido, ela já estava toda em chamas, óbvio, muito rápido. Ela não conseguia apagar, alguém gritou lá na hora, corre para o rio, e ela foi, se jogou, e só assim ela conseguiu apagar o fogo que estava no corpo dela. A gente imagina o desespero, né? Então ela continua internada, 30%, não corre risco, mas uma situação muito triste. Muito triste. A gente também relembra agora um caso que aconteceu no fim de semana, né, desse idoso de 86 anos que infelizmente veio a falecer ontem. Ele foi acender um fogão a lenha em casa, em Vargem Alta, interior do estado. Ele usou um solvente que ele sim, né, a gente conhece como tiner, né, para tentar acender esse fogão a lenha. Não teve jeito, infelizmente, uma explosão aconteceu. Ele foi atingido aí por cerca de 90% e teve 90% do corpo queimado aí pelas chamas. Somente o rosto desse idoso não teria sido atingido. A gente está vendo aí nas imagens que o Notaer prontamente foi acionado para fazer o resgate dele do hospital de Vargem Alta, fez essa remoção para o hospital Jaime Santos Neves, aqui na Serra, onde ele esteve internado do fim de semana até hoje e, infelizmente, veio a informação aí de que o idoso não resistiu às queimaduras, tá? A gente conversou hoje de manhã com a filha desse idoso, que relatou que foi isso mesmo que aconteceu. A família estava toda reunida para um almoço, né? Os familiares até pediram para ele esperar um pouco, para eles acenderem ali o fogão a lenha de uma outra maneira, mais segura. Mas ele, muito proativo, como a filha relatou, quis acender dessa maneira, acabou usando o tiner. Infelizmente, foi vítima aí dessa explosão. Teve 90% do corpo queimado. A gente dá aí nossos sentimentos, né, para a família. E, claro, é mais um caso que acende um alerta importantíssimo para a gente, para os riscos, né, dessas queimaduras. Esses casos que muitas vezes acabam acontecendo dentro de casa mesmo, né? Então, serve de alerta aí para todos nós. Olha só, agora a gente vai falar da febre maculosa, que se tornou uma grande preocupação. O estado de São Paulo, gente, confirmou mais 2 mortes pela doença. Lá, 6 pessoas já morreram vítimas da doença. Vamos acompanhar na reportagem que foi exibida pelo SBT e vamos também, claro, falar dos casos aqui no Espírito Santo. As novas vítimas são o piloto de automobilismo Douglas Costa, de 42 anos, e uma mulher da cidade de Hortolândia, no interior do estado, que não teve a identidade divulgada. Nesta segunda-feira, a namorada de Douglas, Mariana Jordano, também teve apontada a febre maculosa como causa da morte. As 3 vítimas estiveram numa festa na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, no dia 27 de maio. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, comum em regiões de mata e que ataca animais de grande porte. Não existe vacina para a doença, que tem os mesmos sintomas da dengue e da leptospirose. O tratamento é à base de antibióticos. Vamos chamar o Luciano Rosetti. Luciano, você vai conversar ao vivo agora com o subsecretário de Vigilância em Saúde, o Orley Cardoso.
E é um alerta que a gente está fazendo, porque essa doença é uma preocupação aqui no estado, a gente está vendo que ela já está se alastrando aí por todo o Sudeste. Você tem como confirmar isso com ele, por favor? Claro, meu amigo, a gente confirma agora, né? Só para reforçar o que você falou, a febre maculosa sempre preocupa aqui no Espírito Santo porque é transmitida pelo carrapato estrela, que é muito comum nas regiões do interior daqui do estado, né? Só para a gente contextualizar rapidinho, nesse ano até agora foram registrados 9 casos pela Secretaria Estadual de Saúde, né? Casos de febre maculosa. No ano passado foram 11 óbitos. Eu estou aqui com o Orley Cardoso, que é subsecretário de Vigilância em Saúde do estado, né? Essa é a época dessa doença, né, subsecretário? Boa tarde. Boa tarde. Então agora, de agosto, principalmente até outubro, é um período que nós temos uma infestação maior do carrapato. Então é um período de maior risco, que as pessoas têm mais suscetibilidade de adquirir a doença nesse período agora. Agora, quais são os perigos, né, os sintomas também dessa febre maculosa, que é uma febre mais forte, uma febre diferente, não é isso? É a febre maculosa, até para o diagnóstico diferencial, que nós falamos que é uma doença que se confunde com outras doenças virais, ela é uma doença causada por uma bactéria. E os principais sintomas é febre alta, febre muito alta, é mialgia, é vômito. E um sinal que também diferencia de outras doenças é o chamado exantema, que o nome febre maculosa já vem de mácula. Então, ele também, do segundo ao sexto dia, é possível que alguns pacientes apareçam alguns sinais de mancha nas mãos e nos pés principalmente. Então, são características específicas da febre maculosa. Então, os primeiros sinais dessa febre diferenciada, né, levando em consideração os sintomas que o senhor falou agora, né, qual deve ser a atitude principal da pessoa? Então, primeiramente, teve sinal de febre, um sinal importante de febre alta, é procurar a unidade de saúde. E é importantíssimo que se faça um relato se foi no local onde tem a presença de carrapato ou se viu carrapato no corpo. Isso ajuda muito, mais de 60% no diagnóstico, porque o médico vai fazer ali uma associação e vai poder indicar o medicamento específico para o tratamento. Então isso é crucial, logo no início, identificar, procurar o serviço de saúde e falar que teve em alguma área que tenha carrapato ou que viu carrapato no corpo. Claro, com certeza. Dicas valiosas, viu? Muito obrigado, Orley Cardoso, subsecretário de Vigilância em Saúde. É isso, Jorge e Bruna, amigo e amiga do TN. Estamos entrando nessa época de febre maculosa, então você que mora no interior, que está assistindo a gente, todo cuidado é importante. Tá certo. Importante também, porque tem muito matagal por aí, Com né? certeza. Fica escondido aí o carrapato, muito importante também. Isso aí. Obrigada, Luciano, pelas informações. Agradeço também ao subsecretário. Olha, gente, vamos falar de tempo. Já choveu na Grande Vitória, teve arco-íris e o tempo segue com sol e previsão de pancadas de chuva à tarde. Hoje tem previsão, né, Bruna? Hoje de pancadas tem de previsão. Chuva. Mas o céu aí tá aberto, parece. Não tá aparecendo, né? Não tá aparecendo. De acordo com o Clima-Tempo, amanhã, tá? Não deve chover no estado. Hoje deve chover, mas amanhã não. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 30 graus. Tá aquecendo, tá ficando quente. Tá ficando quente. Não pode nem falar que gosta do tempo fresco, não dá nem tempo de curtir. Hoje de manhã já choveu, né? Pegou muita gente de surpresa, você falou, deu até arco-íris. Aquela imagem anterior, Leandro, volta lá. Aí tá tudo aberto, né? Tá ao vivo essa imagem, mas na imagem anterior, essa daí Camburi. É de Camburi. Antes ali na curva da Jurema, ó, muitas Jurema, nuvens. Muitas nuvens. Então, a gente que lute, Vitorinha sendo Vitorinha. Aguardar a chuva. Não tem jeito. Olha só, mudar um pouquinho de assunto, gente, porque é o seguinte, o Centro de Vitória ganhou há pouco mais de um mês um novo espaço para shows. Pois é, espaço também para exposições e festas temáticas. É a Selva. Vamos conhecer. Um lugar que pelo lado de fora já dá pra ver que é super diferente, né? Chama atenção. Uma selva verde no meio de uma selva cinza de concreto no coração da cidade. Bom, vamos entrar pra conhecer, né? Pois é, meu amigo, minha amiga, vamos conhecer essa selva por dentro, esse espaço no centro de Vitória e o que ele tem a oferecer, né? Meu amigo Vicenzo vai levar a gente nessa jornada. Vamos lá. Aqui é o pátio, né? Aqui é o pátio. Essa aqui é uma área que integra a casa, né? Nossa casa hoje ela contém, são 3 ambientes. Um quintal multicultural, né? Que a gente realiza diversos shows, apresentações de DJs, exposições, né? E é um bar, um ponto de encontro para todo mundo também, né? Vamos lá conhecer, né? Vamos lá, bora conhecer.
Próximo espaço, o quintal, com verde tomando conta de tudo. Beleza, chegando aqui, ó, nesse espaço que deve ter muito samba, muito pagode, não é isso? Muito samba. Todo domingo a gente tem feito uma roda de samba, né? Embaixo da mangueira aqui, com um grupo de Agamei. E a proposta da casa é transformar esse quintal, né? Que era de uma residência antiga no passado, né? Em um ponto de encontro e um ponto de cultura, né? E aí, acabou? Não, bora pra Toca da Onça. Aqui na Toca, né, Vicenzo, tem um cenário completamente diferente do que a gente encontra lá fora, né? Isso. A ideia aqui na Toca, né, é a gente trazer as experiências mais noturnas para cá, né? Como a gente está na região do centro, né, é uma região mista, né? Tanto residencial quanto comercial, né? Mas para a gente poder, né, ter uma operação mais noturna, a gente desenvolveu esse espaço que a gente chama, né, de pub e boate, né? Então a gente tem a apresentação de bandas, DJs, festas que vão de 10 horas da noite, né, até as 4 da manhã aqui. O prédio tem mais de 100 anos de idade e a arquitetura está toda preservada. A gente fez questão, né, de preservar toda a questão arquitetônica da casa mesmo, né, os detalhes. A gente fez aberturas de arcos, né, para a gente poder preservar também a estrutura das paredes, né, e não fazer intervenções muito grandes, né, na estrutura. Saindo da Toca, a próxima parada é lá em cima. Vamos subir? Vamos subindo as escadas aqui porque a cereja do bolo tá aqui no terraço, né, meu amigo? Ah, sem dúvidas. A gente tem uma vista aqui incrível pro centro de Vitória, né? A gente consegue visualizar a Costa Pereira, a cúpula da igreja adventista ali também e todo o ecossistema aqui da Rua 7, né? Tudo que o centro tem a oferecer, essa vista maravilhosa aqui, gente. Pedi pro meu amigo Bruno Passos mostrar para você aqui, ó. Olha só que cenário maravilhoso. A gente tá aqui no terraço e a pessoa que vem aqui, ela é brindada com esse visual, né, Vicenzo? Não, sem dúvidas. Aqui é uma área que a gente promove mais gastronomicamente, né, para o público. Então é uma área de respiro, de descanso, que as pessoas estão vindo aqui nos eventos possam desfrutar desse espaço, né, desse serviço também. O espaço existe há 1 mês e meio. Uma ideia super genial para dar ainda mais vida. A vida que o centro merece. É uma selva que a gente chama de uma selva multicultural, né? Então é um espaço que realmente está aberto para todos. A gente tem uma política de entrada gratuita. Sexta-feira e domingo, as 2 primeiras horas de abertura, você consegue acessar a casa gratuitamente, depois que a gente tem a cobrança de ingresso. Então a gente fez algumas políticas para poder fazer mais parte do entorno, né? A gente ocupar esse espaço aqui, mas trazendo também um serviço para os moradores do centro também. Que bacana, né? Não é? Vambora! A casa fica na Rua 7, pertinho ali da esquina do Bar da Zilda. E a gente volta já já, não sai daí não, hein? TN1 de volta. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Aqui do estado, infelizmente, as doações estão bem abaixo da média. Pois é, Bruna, mas um aplicativo lançado hoje promete facilitar e estimular a doação. Por exemplo, agora vai ser possível agendar de forma online o dia e o horário para doar sangue. Agendamento online, alerta sobre os estoques de sangue e acompanhamento da próxima doação. A Secretaria de Saúde acaba de lançar o Gota de Vida, aplicativo parceiro para estimular as doações de sangue. Nós estamos lançando um aplicativo que é mais uma ferramenta de captar doadores. Então, nesse aplicativo, o doador pode estar fazendo um agendamento online, além de identificar os nossos postos de coleta, que são os hemocentros regionais, que são localizados em São Mateus, Linhares, Colatina e a unidade de coleta na Serra. Ele também vai emitir alertas, né, de pessoas, o quanto e quanto tempo pode estar vindo fazer as doações. A proposta lúdica conta também com jogos educativos e até um painel de conquistas para despertar o interesse pela doação. Para fazer um agendamento, é preciso usar os mesmos dados do Acesso Cidadão. Na cerimônia de lançamento, o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, aproveitou a ocasião para fazer a primeira doação deste ano. Como cada componente do sangue tem seu prazo de validade, que pode chegar a 30 dias, o ideal é que os hemocentros recebam cerca de 120 doações diariamente.
Atualmente, a média é de 60 doadores, uma queda que vem sendo registrada nos últimos 2 meses. Esse ano está sendo um ano muito atípico, porque geralmente nos meses de dezembro e janeiro nós temos uma queda no número de doadores. Porém, em março, abril e maio, esse número já aumenta. E esse ano nós não tivemos esse aumento dentro dos hemocentros. E por isso nós estamos fazendo esse apelo para que a população capixaba retorne aos hemocentros. Atualmente, o tipo O negativo é o que está em nível mais crítico nos bancos de sangue. A frequência de doação para as mulheres é de 3 vezes ao ano, com intervalo de 4 meses. Homens podem doar 4 vezes a cada 3 meses. Doar é simples, é fácil, é rápido, basta a pessoa comparecer ao hemocentro, portando um documento de identificação com foto, não precisa estar em jejum, tem que estar com a saúde em dia. O aplicativo Gota de Vida já está disponível nas plataformas iOS e Android também. E antes de encerrar, uma informação importante. A Justiça determinou a renovação de afiliação da TV Tribuna ao SBT por mais 5 anos. A decisão saiu ontem e foi proferida pelo juiz da 15ª Vara Cível de Recife, Pernambuco. Vale ressaltar que desde dezembro de 2022, a TV Tribuna e outras 42 empresas do Grupo João Santos, um dos maiores conglomerados do país, estão sob nova gestão. Os executivos que presidem a holding ressaltam que todos os investimentos acordados com o SBT para que a TV Tribuna continue afiliada à emissora no Espírito Santo serão honrados. Vamos te oferecer cada vez mais jornalismo ético e de credibilidade, como fazemos há 85 anos. E a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência. Até amanhã.